Olá pessoal, a ideia deste vídeo é discutir o contratualismo político de Rousseau. Primeiramente, então, o que seria esse contratualismo político? Uma visão que vai pensar o Estado como uma maneira de garantir direitos naturais. Como assim? Então, são teorias do Estado que defendem a existência do Estado. Ah, mas tem gente que não defende o Estado? Tem, se pensar um pensamento anarquista, é contra a existência do Estado. São teóricos contra o Estado. Os contratualistas políticos são teóricos do Estado. Vamos pensar então, para que serve o Estado? Aí, de maneira geral, os contratualistas pensam no Estado como uma maneira de garantir direitos naturais, que daí se tem uma relação contratual, né, de um acordo entre governantes e governados, que se estabeleçam acordos. A relação entre governantes e governados, então, é que institui a soberania do Estado. Ou seja, é uma visão de que o indivíduo resolve fazer parte daquele Estado para que seja garantido certos direitos. Aqui na imagem, tem a imagem acima aí do livro Leviatã, do Hobbes, um filósofo inglês, que vai estar pensando justamente a importância de um Estado que organize a sociedade. Porque o homem sem o Estado é o homem em estado de guerra. É um contra o outro. O homem, ele vai dizer, é o lobo do homem. Ou seja, toda hora um está querendo se ganhar, se colocar com a força em cima do outro, se sobrepor. O homem não é confiável. O homem é o lobo do homem. É perigoso. As pessoas são é, egoístas, mesquinhas, interesseiras, tudo isso. Então é importante um Estado, porque senão um vai matar o outro, um vai querer sair com a mulher do outro e pela força, vai querer obrigar o outro a fazer as coisas que ele quer. Então é importante um Estado que estabeleça ordem. O próprio contexto do Hobbes faz você entender porque ele está dizendo isso. Ele está vivendo um período ali na Inglaterra de guerra civil, onde as pessoas estão guerreando umas com as outras. Então ele vê a importância de um Estado forte para colocar em ordem o país. Então ele é a favor, inclusive, né, até do absolutismo político. Não é ele que cria o absolutismo político. O absolutismo político, a ideia do monarca, do rei, com todos os poderes em suas mãos, não é inventado por ele, mas ele defende essa ideia, de maneira geral, de um Estado que se sobreponha para que as pessoas possam viver, porque senão é guerra. Não é só o Hobbes, que é contratualista, você tem o John Locke e o Rousseau, que é o que a gente vai ver, é o nosso foco hoje. O Rousseau vai pensar esse estado de natureza mais como algo hipotético, não é algo que exista de fato. Como Hobbes vai pensar esse estado de natureza, os homens em guerra entre eles, ou Locke, um estado que abre espaço para a guerra, não necessariamente é um estado de guerra. E o Rousseau vai pensar assim, não existe, não é que é difícil pensar um estado de natureza, o homem no seu estágio natural. Porém, vamos supor um estado de natureza. Como que seria esse homem, esse estado de natureza? É isso que ele está propondo, uma suposição, né, um caráter de hipótese, para poder entender esse contexto, para poder pensar isso. Para dar base, então, para esse acordo. Então, é um caráter hipotético, ou seja, eu imaginar algo que não necessariamente existe, mas com base no que eu tenho do homem até então, para poder pensar a importância de se fazer um pacto social, para se fazer um acordo entre os homens. Como fazer política? Por que eu tenho que fazer política desse jeito? Então vamos pensar como seria o homem no seu estado de natureza, como seria o homem natural. O que ele tem? Primeiro que os homens, né, no estado de natureza são livres. A liberdade é central para o Rousseau. Liberdade, são livres, são iguais de maneira geral. É claro, vão ter diferenças físicas, tamanho, sexo, entre outras coisas, né, as diferenças que as pessoas já nascem, mas de maneira geral, enquanto humanos, condições de fazer as coisas seriam iguais.
É o pacto social, então ele teria que vir depois, a gente vai entender melhor esse processo, mas uma maneira de garantir essa igualdade e liberdade entre os homens. Então, para entender o Rousseau, é bacana entender sobre onde ele está fazendo essa reflexão. Sua reflexão se faz sobre o Estado moderno. Esse Estado com um território específico, com uma população específica, com uma moeda específica, que tem impostos e que tem um governo central. O Estado moderno é caracterizado por ter três fases. Primeiro, o absolutismo, depois uma fase do Estado liberal e, por fim, o Estado democrático. Por fim, eu digo até onde a gente se encontra. O que pode vir a ser depois, né, são outras histórias. Mas, historicamente, se tem essa análise do Estado moderno, de sua transformação. Esse período que o Rousseau está vivendo é um período até de crise do absolutismo. Absolutismo, então, quando o rei dominava tudo. O monarca estava acima da lei, ele decidia. Como diz aí o Luís XIV da imagem, o Estado sou eu. O rei encarnava a figura do Estado. Ele fazia o que ele queria. Porque se ele era o rei, tudo estava abaixo dele. E o pensamento iluminista que surge, então, né, um pensamento que começa a surgir ali no século XVII, XVIII, principalmente no século XVIII, é um pensamento que vai estar se opondo justamente a essa visão de que as pessoas nascem desiguais. Para o iluminismo, todos nascem iguais, de maneira geral. As pessoas são livres. A ideia de liberdade. A liberdade é central no pensamento iluminista, do qual Rousseau é um desses pensadores. O iluminismo, então, sempre está ligado com a ideia de igualdade. E liberdade, perdão. Liberdade é a ideia central. As pessoas nascem livres e iguais. Aí dentro do contratualismo político, você tem então a ideia de que o poder do rei não é dado por uma divindade. O próprio Hobbes, que defendia uma visão de um Estado absolutista, não está pensando que esse rei absolutista está lá porque Deus colocou ele naquele papel, ou alguma divindade que seja, etc. Não. O rei está ali porque ele precisa estar ali. É preciso um acordo para que garanta que as pessoas possam viver em comum. Então eles estão buscando justificativas no campo da convivência comum entre os homens, não num plano divino. Isso é uma virada na chave do pensamento político. Se pensar, né, como se dava em outras sociedades, ou como se deu no período medieval em que a igreja e o Estado estavam fortemente ligados, com o nosso Anderley, com o contratualismo político, se pensa então justamente nessa relação de contrato entre os homens. É um acordo que os homens fazem entre os homens. Não tem uma divindade ou algo fora a vida dos homens que pense nessa organização. É os homens pensando como se organizar. A defesa do Estado aqui como um acordo comum entre os homens para que seja possível viver em comum uns com os outros. Então, se os homens decidem entre eles esse Estado, ninguém é superior que ninguém ali. É um acordo. Eu quero fazer parte disso, porque eu quero que se garanta os meus direitos naturais. E aí a ideia de justnaturalismo. Jus, que é a ideia dos direitos, justiça vem dessa palavra, jus, e naturalismo, aquilo que é natural, aquilo que já tem o homem desde quando nasce. Diferente do que vem a ser depois o direito positivo, que são as leis que os homens criam. E aí na imagem, o John Locke, um desses pensadores do justnaturalismo, também inglês, assim como Hobbes, o Rousseau já vai estar olhando mais para o contexto da França. Então a ideia de que a autoridade política não está no divino, está na realidade, está na vida dos homens. É preciso um Estado para que se garanta a vida em comum. Então o poder político não é dado fora da sociedade.
É um poder que a sociedade cria para que ela possa existir. De modo geral, o contratualismo é isso. É um acordo, é um contrato, a ideia de um contrato. Não é Deus que faz o contrato, são os homens entre eles. Porém, enquanto que para o John Locke a ideia de liberdade é central, o Rousseau vai dizer que só a liberdade não é capaz de se garantir esses direitos naturais. Só para situar, para o Locke, esses direitos naturais são propriedades e a liberdade. Entre as propriedades, a própria vida. A vida é uma propriedade na visão dele. E todos os bens a partir do qual você criou. Tudo que é fruto do seu trabalho é sua propriedade para o Locke e é um direito seu. Ele não está muito preocupado com igualdade, ainda que já esteja ali no seu pensamento a ideia de que todos nascem iguais. Mas o grande foco dele, assim como o Locke é o pai do liberalismo, então é a liberdade. É central no seu pensamento. Para o Rousseau, a igualdade é central também, não só a liberdade. Para eu garantir a liberdade, eu preciso também de igualdade. Ele via com bons olhos como se deu a democracia em Atenas, em que as pessoas participavam, né, os cidadãos tinham direitos iguais ali. Todo mundo que era cidadão, ainda que não fosse todo mundo que fosse cidadão, era só uma parcela pequena da sociedade, mas todo mundo que era cidadão podia participar, eram igual ali. E para ele que tinha visto o modelo absolutista, em que o rei decidia tudo, a democracia ateniense era uma coisa bem interessante, era atraente. É claro que ele via como algo não possível na França, por ser um território muito mais extenso, é um estado, né? Não é uma cidade-estado, mas dá para trazer bases dessa democracia, como a ideia de igualdade entre os cidadãos. Então, para pensar isso, né, ele vai justamente voltar para a ideia do estado de natureza. O que seria esse estado de natureza? Como eu comentei, hipotético, é algo que ele não afirma que existiu, como é a crítica que os utilitaristas fazem em cima do Locke. O Locke está inventando, falando de estado de natureza, não faz sentido, isso nunca existiu. O Rousseau já vai ser mais esperto e vai falar, de fato, não estou discutindo aqui se existiu o estado de natureza. Mas vamos pensar como que seria esse homem na natureza. Na visão do Rousseau, é um momento de felicidade. Ali os homens são iguais. Todo mundo vive com os bens naturais, convive com o meio, não tem interesses de sobrepor uns aos outros, vivem livres e iguais. Então, de maneira geral, para o Rousseau, o estado de natureza é um momento que você tem garantias totais de liberdade e igualdade entre os homens. Ele vê com bons olhos, ao contrário do Hobbes. Porém, ele vai colocar algo central que vai acabar com a igualdade. Além, é claro, das desigualdades naturais, que são físicas do corpo, mas ele está pensando na desigualdade social. O que dá origem à desigualdade social? Para o Rousseau, o que dá origem à desigualdade social é a propriedade. Isso é chave no pensamento dele. A propriedade, para Rousseau, destrói a igualdade entre os indivíduos. A partir do momento que alguém marca um pedaço de terra e fala isso é meu, essa terra é minha, ela está gerando a desigualdade. Porque ela pode estar separando uma terra melhor, uma terra maior, ou impondo, marcando como dela uma terra em que viviam outras pessoas. Se antes você tinha um estado de bem-estar entre as pessoas, com a propriedade você cria desigualdade e você rompe com o que ele vai chamar de bom selvagem. E quem está aí vai prestar vestibular, essa ideia de bom selvagem é um tema que sempre cai. O que é o bom selvagem? Esse homem no estado de natureza que vive bem com o mundo. Que o homem, a princípio, não seria um ser egoísta, mesquinho, que visa lucro, que visa bens acima de tudo, que não se importa com os outros. Não. No estado de natureza, esse bom selvagem vive bem uns com os outros, de forma justa, de forma
que seja bom para todo mundo. Porém, a partir do momento que alguém demarcou um pedaço de terra e disse isso é meu, acabou. Aí gerou a desigualdade social. Então, ele vai pensar, o Estado surge justamente para garantir a propriedade e para garantir a desigualdade. A propriedade gerou o Estado. Aí você vai pensar, mas o Rousseau não está defendendo um contrato social, um Estado? Justamente, mas ele está propondo o contrato social depois que já aconteceu o Estado, depois que já existe um Estado. Só que o Estado que existe é o Estado que visa garantir a propriedade, que visa garantir a desigualdade entre os homens. Esse Estado que matou o bom selvagem. Inclusive, essa ideia do bom selvagem, se faz muita reflexão sobre isso contemporaneamente, do Rousseau até como uma figura central para o que vai ser todo o pensamento político de esquerda depois, de olhar digamos, os menos favorecidos, por N motivos, as minorias, etc., os mais pobres, como bons selvagens. Tem críticas sobre isso, de que ele olha, que daí, não que o Rousseau vai fazer isso, mas que as pessoas hoje pensam, por exemplo, pensar a situação de uma favela, por exemplo, como se fossem bons selvagens. Ah, eles são bonzinhos, etc. Você olha para tudo pensando no outro como bom selvagem, essa pessoa que está distante, seja grupos indígenas, seja uma favela, etc. É uma reflexão bacana para se pensar o quanto o pensamento do Rousseau ainda está até hoje. Se pensar essa ideia de propriedade que ele faz crítica, também vai estar em outros autores. Então é um pensamento que não morre ali. Justamente a ideia de trazer esses autores é pensar o nosso contexto. O que é interessante do pensamento do Rousseau, o que não é, ou como ele influencia certos pensamentos. Continuando, né, sobre o Estado moderno. Então, como eu falei, o Estado visaria garantir a propriedade e, com isso, garante a desigualdade. Se você todo mundo, se está desigualdade instalada, você não tem felicidade. Né? Você impossibilita as pessoas de serem felizes. A propriedade gera desigualdade e, com a desigualdade, a infelicidade. Então, o que fazer? Aí ele dá uma resposta. Já que já tem esse Estado e já tem a propriedade, o que nos resta nesse momento? Fazer um novo pacto. Um pacto sobre esse novo pacto. Pacto aqui no sentido do contrato, tá? Não vamos pensar outras coisas. Um contrato entre os homens. Um novo pacto, então, para uma nova ordem. Que agora sim seja voltada para o benefício de todos. Mas para fazer isso, do que eu preciso? É preciso que todos concordem. Então, a ideia aqui de concordância mútua. Todos têm que concordar em fazer parte desse pacto. Querer fazer parte de um Estado novo. De uma nova ordem, que aí você vai alienar dos direitos individuais em favor da comunidade. Como assim? Deixar certas ambições pessoais pensando no bem comum. Você se doar para o mundo coletivo. Não é você se doar para alguém. Ele vai falar, isso seria escravidão. Se eu dou os meus direitos individuais para outra pessoa. O que ele está pensando é que o indivíduo ele tem que doar seus direitos para a comunidade, para que aí justamente o direito de todo mundo seja garantido. Tem uma frase que é: quem dá a todos não dá a ninguém. Ou seja, a ideia de que se o indivíduo ele dá o seu direito individual para todo mundo e todo mundo dá seu direito individual para a comunidade toda, eu consigo garantir os direitos individuais de todo mundo, porque eu não vou ter um direito individual que se sobrepõe. Porque se cada um for querer sobrepor seu direito individual, provavelmente quem tiver mais força leva isso e se sobrepõe sobre os outros. A ideia é que todo mundo se doe
para a comunidade pensando no bem comum. Então aí sim, você tem um corpo soberano que vai refundar o Estado, vai criar um pacto social que se garanta justamente a vontade comum, que ele vai chamar de vontade geral. E é onde a gente vai agora. Para encerrar a ideia aqui, você tem essa desigualdade criada pela propriedade. Eu tenho um Estado, até então, que visa justamente garantir a propriedade e, portanto, a desigualdade, é um Estado infeliz. Então, eu faço um novo contrato, um novo pacto, para garantir a felicidade, em que todos se doem para a comunidade, visando o bem comum, garantindo também seus direitos individuais. Justamente, então, o corpo comum das pessoas se doando da comunidade, ele vai chamar de vontade geral. Vontade geral aqui não é maioria. É diferente da ideia de maioria. Ah, que a maioria decidiu, está decidida. Não, não é isso que ele está pensando. Ele está pensando na ideia de que todo mundo vai contribuir para pensar o bem comum. O que é bacana para a comunidade, para o todo em geral. Então, buscar um consenso entre as pessoas, um acordo. Não é tipo, quem decidiu, quem teve mais votos, a ideia que teve mais votos levou. Não é assim que ele pensa. É construir um consenso, um acordo entre todos, que todos saiam satisfeitos, que possa realizar, garantir os direitos individuais, garantir a igualdade e garantir a liberdade. Esse Estado novo precisa garantir igualdade e liberdade através de um consenso, que é a vontade geral. Não é a votação da maioria, é um consenso. E pensando política, vocês já conseguem imaginar que consenso não é uma coisa muito fácil. Pensa, por exemplo, uma sala de aula decidindo uma coisa simples, uma camiseta da turma. Provavelmente vai ter gente que vai achar ruim, que não vai gostar, pode dar briga, etc. Gerar um consenso é difícil. E é isso que ele está propondo. Que você cria um consenso. Maioria seria muito mais fácil. Só que se eu coloco a maioria como vontade geral, muita gente pode ficar insatisfeita e não necessariamente eu vou estar fazendo melhor. Não é porque a maioria diz algo que isso vai ser bom para a comunidade e para o bem comum. Então, o que ele está pensando sobre política? E para a gente até encerrar nossa discussão em filosofia política, que a política é uma construção do interesse comum através da divergência. Já está no Maquiavel, de alguma maneira, mas é justamente a ideia de que política é uma maneira de se resolver as coisas que não pela guerra. Você resolve suas desigualdades num outro campo. Você vai entrar em discussões, buscar consenso, tentar chegar num acordo comum. Mesmo sabendo que todo mundo pensa diferente, você precisa chegar num acordo comum. Uma sala de aula, por exemplo, geralmente os terceiros anos, quando vão fazer uma camiseta, vai ter uma camiseta. Não vai ter, tipo, 30 camisetas da sala, uma para cada um. Vai ser um modelo igual para todo mundo, etc. Então a ideia de política é justamente começar a construir, né, o interesse comum através do que todo mundo tem de divergente. Cada um quer uma coisa, cada um tem um interesse. Então, como chegar num consenso, num interesse que possa abarcar todo mundo? E é isso que ele está pensando como vontade geral, e é isso que ele está pensando como a base da política, e é isso que a gente pode trazer de interessante também do pensamento de Rousseau. O que é política, o perigo de se sobrepor à maioria sobre as minorias, o que seria a maioria também, o que seria a minoria, maneiras de se buscar consenso, e como buscar respostas para as nossas questões hoje em dia. O que a gente quer, o que a gente sonha, como a gente pode resolver isso, lidar com o outro. A ideia da política traz isso, né? Como lidar
com meu vizinho, com meus irmãos, com, com pessoas da mesma cidade, do mesmo estado, do mesmo país. Cada um vai ter uma ideia e visão de mundo, mas como eu lido com isso? Como eu busco resolver os conflitos? Não posso sair matando todo mundo. Eu tenho que achar alguma maneira. E a política seria essa maneira da não violência para buscar resolver os conflitos e buscar o interesse comum. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que busquem pensar mais sobre isso, até conhecer mais. Isso foi uma base para vocês pensarem sobre. Justamente pensar como construir uma vida em comum, como viver em comuns uns com os outros. E é isso. Valeu, pessoal.